Olá pessoal, essa é a nossa quinta videoaula e hoje a gente vai falar sobre migração de perfil de usuário, Windows Easy Transfer e o SMT, beleza? Lembrando que esse conteúdo todo que eu passo, esses textos todos, é retirado do Trainikit oficial da Microsoft, beleza? Bom, vamos lá. Migração dos dados do perfil do usuário. Os dados do usuário abrangem mais do que simples documentos de um processo de texto. Ele contém definições como sites da internet, configurações personalizadas de aplicativos, dados de conta de e-mail e fundo da área de trabalho. A menos que você esteja utilizando perfis de usuários móveis em sua empresa, o computador utilizado por uma pessoa provavelmente tem dados importantes armazenados. Um perfil móvel é armazenado em um servidor em qualquer computador do Windows 7 em sua rede. Um perfil móvel é acessado em um servidor acessível em qualquer computador do Windows 7 em uma rede. O Windows Easy Transfer. A gente vai ter uma demo de como usar o Windows Easy Transfer. É um utilitário fornecido com o Windows 7 para transferir dados de perfil de usuário de computadores do XP ou Windows Vista para o Windows 7. Existem alguns métodos para migrar os dados com o Windows Easy Transfer. O cabo de transferência fácil. Trata-se de um cabo especial com conectores USB que pode ser comprado em fornecedores de hardware. Modo de rede. Para utilizar os métodos de migração por rede, deve existir dois computadores executando o Windows Easy Transfer na mesma rede local. Os dois computadores estarão ligados durante a migração e o Windows Easy Transfer executará simultaneamente em ambos os computadores. Lembrando que com esse método da rede, só é possível fazer a migração entre computadores. Disco rígido externo ou unidade USB. Ao aplicar esse método, é possível especificar um disco rígido externo, uma unidade USB, um segundo disco rígido ou até um compartilhamento da rede. Com esse método, você pode fazer uma migração entre computadores e uma migração do tipo apagar e restaurar. O SMT, a gente também vai fazer uma demo usando o SMT. O SMT 4.0 é um utilitário de linha de comando que permite automatizar o processo de migração dos perfis de usuário e é uma ferramenta mais eficiente para uma grande quantidade de perfis de um usuário do que o Windows Easy Transfer. Pode gravar dados em dispositivo USB ou em um compartilhamento de rede, mas não pode fazer uma migração de perfil de usuário através de cabo, que é a primeira opção lá, o primeiro método que a gente viu do Windows Easy Transfer. A migração acontece em duas etapas: exportação de dados no computador de origem pelo Scan State e importação no computador de destino pelo Load State. Diferentemente do Windows Easy Transfer, em que você seleciona os itens específicos que serão migrados ao executar o aplicativo, no SMT você configura um conjunto de regras de migração antes do processo de migração, que especificam os dados a serem exportados do computador de origem. No SMT há 4 arquivos de migração .xml diferentes. São eles o migapp.xml. Esse arquivo contém regras relacionadas à migração de configurações de aplicativo, configurações de acessibilidade, favoritos, opções de pastas, entre outros. MigUser. Esse arquivo contém regras relacionadas aos perfis e dados do usuário. As configurações padrão desse arquivo migram todos os dados contidos em meus documentos, minhas imagens, minhas músicas, área de trabalho e algumas outras pastas também que eu não estou lembrado. MigDocs. Esse arquivo contém informações sobre o local dos arquivos de usuário, Word, Excel, essas coisas. Config.xml. Esse é um diferente dos outros arquivos de migração porque é utilizado para excluir recursos de migração. A gente vai usar ele também na demo. O Scan State. Execute o Scan State no computador de origem durante o processo de migração. Você deve executar nos computadores com Windows Vista ou até mesmo Windows 7 se for uma versão mais básica, e XP. O seguinte comando gera um armazenamento criptografado chamado Andrei no compartilhamento de arquivos backup no servidor de arquivo andrei.com, que usa uma chave, uma senha chamada MyKey. Vocês podem ver aqui que Scan State eu estou salvando no servidor andrei.com, no compartilhamento aqui na pasta backup com o nome de Andrei. Então migrando aplicativo
os dados do usuário e usando a opção config e encriptografando com a chave MyKey, beleza? Load State. O Load State é executado no computador de destino. Você deve instalar no computador de destino todos os aplicativos que já existiam no computador de origem antes de executar o Load State, porque ele já vai migrar os dados dos aplicativos, então ele já deixa os aplicativos ali pré-configurados, né? Para carregar os dados de perfil de um armazenamento criptografado chamado Andrei em um compartilhamento backup no servidor de arquivos denominado andrei.com, criptografado também com a senha MyKey, emita o seguinte comando. É praticamente o mesmo comando, só que muda o load state. E a gente não usa a opção /o e nem o config. Tipos de armazenamento de migração. Ao planejar uma migração por meio do SMT, você determinará onde serão armazenados os dados migrados. O SMT aceita 3 tipos de armazenamento de migração. Não compactado. A migração não compactada usa uma hierarquia de pasta que refletem os dados de perfil de usuário sendo migrados. É possível percorrer o armazenamento de migração não compactado através do Windows Explorer. É gerada uma duplicata dos arquivos incluídos no backup local. Compactado. Um armazenamento compactado é um arquivo de imagem único que contém todos os dados sendo migrados. Esse arquivo de imagem pode ser criptografado e protegido por senha, mas não é possível navegar nesse arquivo através do Windows Explorer, que é o que a gente vai usar na videoaula prática. Vai ser esse método de compactado. Link físico. Acho que a gente vai usar esse compactado ou não compactado, eu não sei ainda. Link físico. Os armazenamentos de link físico são utilizados somente nas situações de atualizações in place. Esse tipo de armazenamento é guardado no computador local enquanto o sistema operacional antigo é removido e o novo sistema é instalado. Migração offline. Você pode utilizar o SMT para fazer migrações offline. Essa migração abrange a inicialização do computador em um ambiente do Windows PE. A gente vai ver o que é o Windows PE mais para frente em outros tópicos. Vamos aprender a criar um disco de Windows PE, que inclui os arquivos do SMT e a posterior execução do scan state contra a instalação do Windows na unidade do disco rígido no computador. Você deve executar o load state da migração dentro do Windows 7. Não é possível executar o load state quando inicializa um ambiente em um Windows PE. Bom, então é isso aí, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai fazer a migração com o Windows Easy Transfer e o SMT. Um abraço.